E aí, primata? Estamos de volta com o terceiro episódio do Papagaio de Primata. Nosso barco está enchendo e por aqui estamos muito felizes com a quantidade de ouvintes que têm nos escutado. Resolvemos ancorar dessa vez em um assunto que está aí na mídia e que vem sendo discutido por muitas pessoas, a Covid-19. E justamente por isso vamos falar sobre esse assunto em 2 episódios. Nesse aqui, que é o terceiro, e a parte 2 será lançada no episódio 4. Então esse mês vai ser dedicado à Covid-19. Por aqui nós estamos muito preocupados com a evolução da doença, especialmente no Brasil, que já virou o epicentro da doença, né? E sentimos muito pelos milhares de casos já confirmados no país. E como a doença é muito agressiva, já temos muitos óbitos que poderiam ter sido evitados se tivéssemos planejado com eficiência e embasamento científico. Nós, aqui do Papagaio de Primata, enviamos então um abraço de papagaio para todos aqueles que perderam familiares e amigos. Mas apesar da tristeza, nós temos que discutir o assunto, não é mesmo? Aqui no podcast, nós somos pesquisadores que têm mais experiência com a área de meio ambiente. Então, nós resolvemos convidar outros pesquisadores que estão aí na linha de frente no combate à pandemia. Então, eles podem falar com mais experiência sobre o assunto. Nós, então, batemos um papo com esses pesquisadores sobre tópicos que abordam. Por que os coronavírus estão incomodando a gente nas últimas décadas? Será que existem vírus bons ou todos são vilões? Gripezinha e Covid-19, quais as principais diferenças? Como estudos ecológicos podem contribuir para uma análise da pandemia? E como a ciência poderá nos salvar? É isso aí, primata. Muito assunto interessante para esse episódio. Covid-19 e daí? Parte 1. Eu sou Luísa de Paula e estou aqui no sul da Bahia em quarentena, tentando manter o isolamento social. E claro, né, não tá fácil, eu imagino que para vocês também não deve estar. É difícil ficar longe das pessoas que a gente gosta, sem abraço, sem a vida social que tinha antes. Mas o que eu queria falar hoje, né, acho que é uma dica do dia, é que eu tenho percebido que as pessoas estão muito sedentárias. Aqui no interior não tem muitas aglomerações e as pessoas poderiam estar aproveitando aí para talvez fazer uma caminhada ou mesmo fazer um exercício dentro de casa, seja com tutorial de YouTube, TikTok, enfim, tem várias maneiras, flexão aí de manhã. Eu acho que o que a gente não pode ficar é parado sobre dessa escada é realmente preocupante, porque para aguentar o confinamento a gente tem que estar com uma boa saúde física e mental. Não sei se vocês escutaram o episódio anterior, o episódio 2 do Papagaio de Primata, que é justamente sobre isso, meio ambiente e saúde humana. Então vale conferir, pessoal. Vamos aí deixar de tomar cerveja demais, beber vinho à noite todo dia, tenta fazer dia sim, dia não. Não esqueçam de se exercitar. Eu queria salientar também que a gente está fazendo o possível para lançar nossos episódios a cada 15 dias. Esse é um desafio, porque estamos todos, claro, isolados e cada um na sua casa, mas vamos fazer o possível para liberar esses episódios para vocês aí quinzenalmente. Esse podcast também ele é uma multiplataforma, ou seja, se vocês entrarem no site, vocês vão ter acesso a um material complementar que está relacionado ao que a gente conversa aqui, né? Então, por favor, não deixem de acessar biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. Vamos lá, o pessoal tá aí quietinho, vou começar a chamar aqui os nossos outros hosts. O Matheus, ele também tá em outra cidade do interior. Alô, Matheus, tá por aí? Conta pra gente, onde é que você se esconde? Saudações, amigo primata. Obrigado, Lu, por essa chamada e essa excelente dica. Realmente precisamos cuidar da saúde física e mental. Eu estou aqui numa cidade no interior de Minas Gerais, se chama Prados. Estamos aqui nesse isolamento, né? Importante tentar sempre olhar para fora, ver o céu, tentar ver uns passarinhos que pousam perto, porque importante é a cabeça no lugar para passar por essa fase. Ainda mais que a gente não sabe quando vai acabar, né, Matheus? Exatamente, temos que aguentar a onda e que vai dar certo. Agora eu queria saber como é que tá sendo a vida do nosso querido papagaio Felipe, que tá lá com o jovem periquito. E aí, conta pra nós aí, Felipe, como é que tá sendo a vida de papai? Pois é, só. Que bom que vocês estão bem aí. A Lu na praia, fazendo inveja. O Matheus subindo Serra de São José, perto de Tiradentes. E eu, né, tô retornando ao Papagaio de Primata aqui. Não participei do segundo episódio por um motivo bem fantástico, que eu fui papai
né? Meu filho Caetano nasceu no dia 28 de abril, então ele é um filho da quarentena. Esses dias eu fiquei sentado em algum lugar da casa aqui, onde a gente gosta de filosofar muito, e eu fiquei pensando sobre essa geração que vai ser filhos da quarentena. Fico pensando no Caetano aqui, pra vocês terem uma ideia, ele foi conhecer a avó dele, conhecer assim. A gente parou o carro na porta e ela viu de fora, depois de 40 dias. Então é o dia todo dentro de casa, a gente é a fim de passear com ele aqui nas praças, perto de casa. E como é que vai ser, né? Fico imaginando essas crianças aí, estão vendo o teto de casa 24 horas. Então é uma coisa pra gente abordar mais pra frente. Como é que vai ser essa geração que nasceu dentro da quarentena? E Lu, você falou de exercício, eu tô praticando bastante aqui, troca de fralda, carregar menino no colo, né? Então, é bom. E aí aproveita aqui, né, para passar pro Lucas, que tá aqui em Belo Horizonte também, e também tá com uma cria, né, nessa quarentena aí. Como é que tá aí, fi? Cuidando da Maria Flor. Pois é, e aí, primata realmente é um desafio, né, Felipe? Nó. Por sorte, a Florzinha nasceu um pouco antes aí, né, do isolamento social, então a família toda conheceu, passamos aí Natal, Ano Novo juntos, mas realmente, né, ainda mais nessa fase aqui de introdução alimentar, o resto da família só tá vendo os videozinhos aqui. A Florzinha acabou de completar 6 meses. Mas tem que esperar mesmo. Vocês vão ver aí ao longo das entrevistas aí que o isolamento social é extremamente importante, e se a gente tivesse todo mundo se isolado completamente, isso teria passado em questão de meses, né? Sim, sim. Mas e o negócio é esse, né, Lu? Tentar se exercitar em casa, tanto fisicamente como mentalmente. Isso aí. E quem tiver um quintal, uma varanda, uma janela que bate um sol, passar um tempinho aí do dia. Tomar um solzinho é fundamental. É isso aí, ler livro, né? Tem tanta gente que não lê. Um dia, tá chegando inverno, como diz o Javan, um dia frio. Bom lugar para ler um livro, né? Vai lá, galera, inventa o lugar da casa. Criatividade. Então, bacana demais, galera. Isso aí, todo mundo se cuidando, fique em casa. Vamos então ao tema principal do episódio de hoje, que é a Covid-19. Logo em breve nós teremos entrevistas com 4 pesquisadores brasileiros. Conta um pouco aí pra gente, Lucas, quem que vai falar nesse episódio de hoje? Pois é, Lu. A gente sabe que já existe muitas fontes aí, né, de conhecimento sobre a Covid, muitas entrevistas, muito material interessante na internet, mas a gente sentiu falta de um lugar único para tratar diversos temas relacionados com a Covid, voltados para a biologia. E aí, a gente convidou 4 professores. O primeiro deles foi o Bruno Mota, né, que é da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele trabalhou a vida inteira com vírus. E aí a gente discutiu com ele se existe vírus bons e vírus que são vilões. E depois a gente conversou também com a professora Glória Franco, também da UFMG, e ela explica a diferença entre o Covid e uma gripe normal. E aí logo depois a gente conversou com o Bernardo Reis. O B formou na UFMG, mas está lá em Nova York, na Universidade Rockefeller, é um dos institutos de maior referência do mundo. E ele conversou com a gente sobre vacinas e isolamento social. E por último, a gente conversou com o Sérvio Pontes Ribeiro, que é da UFOP, Federal de Ouro Preto. Ele é um ecólogo, então ele deu esse enfoque de ecologia, né? Como que esses estudos ecológicos podem contribuir aí para analisar essa pandemia. Então esses são nossos 4 convidados de hoje, e justamente por isso a gente não vai ter os nossos tradicionais quadros aí com os nossos convidados. Mas, como a Luísa falou, o próximo episódio ainda vai ser sobre o mesmo tema, e a gente vai novamente conversar aí com os nossos queridos André Aroeira com a sua bicada do dia, o grande Antônio Cruz, nosso correspondente internacional apresentando Papagaio Correio, e o Pedro Tauti com o nosso tão esperado Rachando os Bicos. Então no episódio 4, né, que vai sair daqui a 15 dias, teremos aí novamente a participação dos 3. Legal demais, gente. Pois é. Ô Felipe, então, eu sei que você trouxe aí várias curiosidades na sua entrevista. Conta aí pra gente um pouco. Então, eu conversei com o professor da Faculdade de Farmácia, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Bruno Mota.
O professor Bruno, ele é formado em Ciências Biológicas, fez o mestrado e doutorado dele na área de microbiologia, né, estudando sempre vírus, então é uma boa pessoa aí para fazer esse bate-papo com a gente. E aí, para iniciar, eu perguntei para o professor Bruno, né, na verdade foi uma pergunta, foi para ele explicar, né, na verdade, o que são os vírus, né, basicamente, se existem vírus benéficos para a nossa espécie, por exemplo. E olha que interessante aí que ele falou para a gente. Primeiro, o que são os vírus, né? Então, os vírus eles são organismos não celulares, ou seja, eles são seres vivos que não são compostos por células, como o ser humano, por exemplo, né? Somos compostos por vários tipos celulares diferentes, e as bactérias, por outro lado, né? Que são compostas por uma única célula, né? E diferente desses dois, os vírus eles não são formados por célula. Então, como é que é a composição desses vírus? Eles vão ter um material genético, que pode ser de DNA ou de RNA, que vai ser um material que vai, né, servir como instrução para a produção de novos vírus. E esse material genético ele vai estar envolto por um capsídeo, que a gente chama, que é uma estrutura proteica que vai proteger esse material genético. A gente está mais ou menos próximo da Páscoa, né? Passou. A gente pode fazer uma analogia com o ovo de Páscoa, onde o bombom, o brinquedinho dentro do ovo seria o material genético do vírus e a capa do ovo, a casca de chocolate, né? Seria o capsídeo protegendo ali o material genético. E alguns vírus eles podem ter um envelope lipídico, de natureza lipídica, que a gente chama de envelope viral. Esses vírus eles roubam esse envelope, né, de membranas celulares da célula, ou da membrana plasmática, ou da membrana do núcleo, ou de membranas do Golgi, por exemplo. Depende, né, cada vírus envelopado ele adquire o seu envelope de algum lugar. E aqueles vírus que não têm envelope, né, a gente chama eles de não envelopados. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles vão precisar de uma célula hospedeira sempre para formar sua progênie, para gerar mais vírus, né? Alguns vírus eles são capazes de multiplicar em células humanas e podem causar doenças em seres humanos, enquanto que outros vírus eles não são capazes de infectar seres humanos e, portanto, não vão nos causar doença, né? São inócuos para a espécie humana. E alguns vírus podem até mesmo serem benéficos, né? Por exemplo, os vírus que infectam bactérias, né? Conhecidos como bacteriófagos, eles podem ser usados, são utilizados em alguns países do mundo para tratar infecções bacterianas, principalmente aquelas por bactérias que são resistentes aos antibióticos normalmente utilizados, né? Que são essas superbactérias. Então, os vírus podem, inclusive, ser benéficos, né? Eles podem ser benéficos para o ser humano. Massa demais, né? Só que agora também, toda vez que eu ver um ovo de Páscoa, eu já vou pensar num vírus. Mas é legal que realmente foi uma boa analogia aí para a gente entender, pelo menos, o formato de um vírus. E legal também que ele falou dos vírus benéficos, né? Normalmente a gente pensa em vírus, já pensa em doença, em malefícios, mas acaba que existem vírus aí que podem ser benéficos para a nossa espécie. E aí, continuando, né, a nossa conversa, eu pedi para ele falar um pouco sobre por que, né, que os vírus selvagens, né, que estão em animais silvestres, por que eles estão cada vez mais aí infectando nós humanos. Por que isso ocorre e se isso pode ser uma tendência, né, de vírus que são de fauna silvestre começar a impactar a nossa espécie. Olha que interessante aí o que ele relatou para a gente. E o coronavírus, o que seria, né, os coronavírus? Eles são vírus envelopados de RNA, ou seja, eles vão ter um envelope, tem como material genético um RNA, e vão causar principalmente, né, na grande maioria dos casos, infecções respiratórias, do trato respiratório. E algumas vezes podem, na minoria, né, das vezes, na verdade, mas podem causar manifestações gastrointestinais, como diarreia, por exemplo. Os hospedeiros naturais, né, o principal hospedeiro natural dos coronavírus são os morcegos. O que a gente conhece como hospedeiro natural?
É uma espécie em que o vírus ele vai ser mantido durante o tempo evolutivo, ele vai ser mantido na natureza. Então, esses hospedeiros naturais, geralmente, uma das características que eles apresentam é a primeira, eles não ficam doentes da infecção por esse vírus. Então, os morcegos não ficam doentes quando infectados pelos coronavírus e, portanto, eles não vão morrer, né? E também não vão diminuir nenhuma das suas atividades normais, né? De procurar comida, de procriação. Então ele vai ter uma vida normal e vai estar com o vírus sempre na vida, que é uma segunda característica, que os hospedeiros naturais geralmente não ficam imunes à infecção. Então esse animal, os morcegos, nesse caso, eles vão ter o vírus multiplicando no organismo deles durante toda a vida e vão transmitir esse vírus durante toda a vida. Então, esses hospedeiros são mais importantes para a manutenção de um vírus na natureza. E a partir desses hospedeiros naturais, podemos ter a infecção de outras espécies, como o ser humano, por exemplo. E aí a gente conhece como hospedeiros acidentais. E por que hospedeiros acidentais nesse caso? Porque nessas populações, geralmente o vírus não consegue se manter por longos períodos. Porque a infecção pelos coronavírus nos seres humanos, ela vai causar ou, infelizmente, a morte do indivíduo, ou aqueles que não morrerem e se recuperarem vão gerar uma imunidade contra esse vírus. Mesmo que essa imunidade seja de baixa intensidade ou de curta duração, mas vai gerar alguma imunidade. Então, esses vírus eles não conseguem se manter na população humana, por exemplo, por longos períodos. É lógico que quando a gente fala em uma situação dessa, um vírus que está causando tantas mortes na população humana, sobrecarregando o sistema de saúde, qualquer dia a mais que a gente tem de epidemia é ruim, obviamente. Mas se a gente pensar no tempo evolutivo, esse vírus vai sumir um dia na população humana, porque eventualmente ou vai estar ou a população que recuperou imune, ou infelizmente a população que foi a óbito por causa da infecção. Então, como uma mensagem positiva, embora isso possa durar muito tempo, é difícil, obviamente, mas como uma mensagem positiva é que essa pandemia ela vai acabar um dia, porque somos hospedeiros acidentais do coronavírus. E esses vírus, assim como todos os vírus que vêm de animal para o ser humano, que a gente conhece como vírus zoonóticos, que são transmitidos de animais silvestres para seres humanos, a frequência das epidemias causadas por esses vírus está assim aumentando nos últimos tempos, porque principalmente pelo crescimento da população humana e das atividades humanas que levam à degradação do meio ambiente, das áreas naturais, e essa degradação vai levar o quê? A cada vez mais a cidade ou no ambiente rural, mas os ambientes modificados pelo homem têm um contato cada vez maior com ambientes naturais, como florestas, o que faz com que o ser humano ou animais que vivam em torno dele tenham uma probabilidade maior de ter contato com animais selvagens. Então, cada vez que a gente vai degradando uma área natural, você vai aumentando a chance de emergência de um vírus como esse, por exemplo, o coronavírus. E também, lembrando também da mudança climática, o aumento da temperatura global, que pode aumentar, por exemplo, a densidade de vetores de doenças como dengue e febre amarela. Massa demais, Eu gostaria de destacar aqui essa parte que ele fala mais para o final, de que cada vez mais a gente está colocando pressão no meio ambiente, degradando, e também a questão da mudança climática, Isso afeta o aumento da temperatura e que vai facilitar vetores da dengue e da febre amarela. Então, é bom a gente ficar aí bem de olho em como que a gente está, vamos dizer assim, utilizando a nossa natureza, se a gente está sendo racional ou não. A gente se preocupa com toda razão a questão hídrica, da nossa biodiversidade, mas também nós estamos sentindo na pele aí, atualmente como é que pode ser a resposta da natureza em relação a novas doenças aí,
né, principalmente viróticas. E aí, partiu para uma terceira pergunta para ele, foi em relação a esse monte de nome que a gente começou a escutar: o novo coronavírus, Covid-19, SARS-CoV-2. Né? Eu pedi para ele explicar de onde surgem, né, essas nomenclaturas e o que significa. Olha só que massa aí essa explicação dele. E os coronavírus, né, eles são vírus que vão estar presentes principalmente em morcegos, né, mas podem surgir, como a gente está vendo, né, causando infecção no ser humano. E aí, a gente tem até o momento, né, foram 7 coronavírus, esse é o 7º coronavírus que foi isolado em humanos, capaz de causar doença em humanos, né? Em todos esses casos, né, geralmente esses vírus têm uma origem do morcego e por alguma forma passou para o ser humano. O primeiro deles, os primeiros, na verdade, né, foram lá na década de 60, de 1960 a 1970, que foram isolados os primeiros coronavírus, né, capazes de infectar humanos. E depois de muito tempo sem a gente ter o isolamento de coronavírus, a gente voltou a ter no início dos anos 2000. E é importante ressaltar que esses primeiros coronavírus isolados na década de 60, eles são assim, causavam doenças muito brandas e os registros de morte, de óbito devido a essas infecções são raríssimos, né? Então, assim, uma mortalidade muito baixa, né? A gente fala muito pouco virulentos. Mas aí em 2002 houve uma epidemia, né, que se originou também na China, que causava uma doença, né, que os médicos, né, conhecem como síndrome aguda respiratória grave. E essa síndrome aguda respiratória grave, né, depois a pessoa tem uma pneumonia e devido à infecção viral e a doença ali no pulmão, a pessoa acaba não conseguindo fazer a troca de gases, fica sem oxigênio e morre. Então, a síndrome aguda também, porque isso pode evoluir muito rapidamente, né? Às vezes, 24, 48 horas, a pessoa está relativamente bem e vai a óbito. E aí, essa doença em 2002 começou a causar muito essa síndrome. E aí, o primeiro nome, né, que esse vírus ganhou foi de SARS. O SARS é a sigla em inglês de Síndrome Aguda Respiratória Grave. E CoV. CoV é uma abreviação que a gente usa de coronavírus, né? CoV. E esse primeiro SARS, ele causou, né, quase 10 mil casos em seres humanos, com cerca de 700 mortes. Porém, essa epidemia também, eventualmente caiu o número de casos. Em 2013, a gente teve o isolamento de outro vírus, né, que foi o MERS-CoV. O MERS é a sigla em inglês de Síndrome Respiratória do Oriente Médio, porque essa infecção ela começou, na verdade, ali na região da Arábia Saudita. E aí o MERS, em 2013, teve esse surto, e o MERS ele se destacou por ser um vírus com uma taxa de mortalidade muito grande, né? Era 35% de taxa de mortalidade. E aí, agora, em dezembro, né, de 2019, a gente teve mais um coronavírus, né, que surgiu também causando esses casos de pneumonia. Então, também era um vírus, coronavírus, CoV, associado a SARS, que é a Síndrome Aguda Respiratória Grave. Só que, como já tinha aquele primeiro de 2002, esse foi chamado de SARS-CoV-2. Então, o nome do vírus é SARS-CoV-2. E a Covid, que é o outro termo que a gente está ouvindo muito aí na mídia, né? Covid seria a doença causada pelo SARS-CoV-2. Então seria a sigla também em inglês de Coronavirus Disease. E o 19 porque ela iniciou, né, em dezembro de 2019, no ano passado. Então quando a gente ouve falar em Covid-19, é a doença. E quando a gente ouve falar em SARS-CoV-2, é o vírus que está causando essa pandemia. Muito legal. É interessante que ele falou, né, que esse novo coronavírus é a 7ª linhagem aí que a gente já isolou da nossa espécie. Então, desde a década de 60 que o coronavírus já incomoda a gente. E o importante aí que ele relatou é que parece que existe uma tendência, né? Os primeiros coronavírus que nos infectaram não tinham tanta mortandade da nossa espécie, e agora, nesse último, né, a gente está batendo recordes aí. Como ele disse, né, se a gente não tiver uma maior
racionalidade em relação à degradação do meio ambiente, né, ser muito bem pensado onde que a gente vai mexer na natureza, aumenta a tendência, né, de ter novos vírus selvagens, né, infectando a nossa espécie. E será que o próximo aí, né, a gente nem saiu desse, mas já pensando aí mais para frente, será que um próximo coronavírus ainda vai ser pior? Então, não é para aterrorizar não, mas eu acho que tem gente que precisa botar mais a mão na consciência aí, que o trem não é brincadeira não. E para finalizar, né, de uma iniciativa dos pesquisadores da UFMG, né, um consórcio, na verdade, que a faculdade, a universidade está fazendo, né, com o governo estadual, com a FUNED, para tentar aí arrumar soluções, seja de fármacos ou de vacina, para essa nossa pandemia aí do novo coronavírus. Olha que massa, né, o que está acontecendo aí nesse consórcio. Bom, e como servidor da UFMG, devo destacar que a universidade está com grupos de pesquisa, trabalhando tanto com desenvolvimento de vacinas, como desenvolvimento de novos fármacos, né, antivirais para o tratamento da Covid. E, atualmente, né, a UFMG também está fazendo uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais para auxiliar o nosso laboratório central, o nosso laboratório de referência em diagnóstico, né, de doenças infecciosas, que é a FUNED. E a UFMG está com vários laboratórios, um consórcio de laboratórios, trabalhando para auxiliar nesse diagnóstico. São laboratórios da Faculdade de Medicina, Escola de Veterinária, Instituto de Ciências Biológicas, a Faculdade de Farmácia, a qual eu faço parte, além de empresas que estão incubadas no Parque Tecnológico, né, que foram parte da incubadora de empresas da UFMG, e esses laboratórios estão fazendo, né, o apoio diagnóstico. Então, a UFMG, todos esses laboratórios em conjunto, né, eles têm uma capacidade de fornecer, né, de realizar até 2.000 testes de PCR, que é o teste diagnóstico definitivo da Covid, para o Estado, né? Então são 2.000 testes a mais, né? 2.000 pessoas a mais podem ser testadas pela participação da universidade, que é mais do que necessária, né, e devida, né, porque a universidade é pública, né, e funciona com financiamento público principalmente. Nessa conversa com ele foi bem proveitosa. Aproveitar aqui só para comentar nessa última parte, é bem interessante a gente prestar atenção no que ele falou aí da relação, né, que a universidade ela é pública, então tem muito investimento público, mais do que a obrigação, né, dar esse retorno para a população. E aí isso é muito interessante porque a gente está num momento, né, espera que esse momento passe rápido, que é o descrédito da ciência pela população, né? Então, acho que agora, mostrando a importância de um cientista, né, da pesquisa, que o governo olhe com melhores olhos aí para as nossas universidades, para os nossos grupos de pesquisa. Está vendo tanto que essa galera está ralando aí, correndo contra o tempo, fazendo pesquisa em tempo recorde, muita gente se juntando, o mundo todo se juntando, né, num bem comum aí, e mostrando a importância da ciência. Eu espero que com isso tudo que está acontecendo aí seja revertido essa questão aí da ciência ser bem menosprezada aí nesses últimos anos, né? Com certeza, Felipe. Muito interessante escutar aí a contribuição dos pesquisadores brasileiros, né, no combate à Covid-19. Agradecer de novo ao professor Bruno. É importante, mais do que nunca, ressaltar aí a importância do pesquisador que estão envolvidos em vários projetos, né, de combate, estão dando duro em laboratórios, nas pesquisas de campo. E acho que a gente não sabia, né? Às vezes nem os biólogos entendem muito bem o que são vírus, imaginam a sociedade de uma maneira geral, não é mesmo, Felipe? Não, exatamente, né, Lu? Eu acho que essa primeira fala, né, que foi, vamos dizer, mais básica sobre o vírus é para esclarecer por que o vírus se propaga aí tão rapidamente, né? Que é algo que você não enxerga. Tem a discussão até hoje se vírus é ser vivo ou não é. Eu acho que deu para esclarecer bastante aí essa questão. Imagina isso, falar... Eu soltei uma desses dias aqui em casa. Gente, vocês sabiam que talvez vírus não é ser vivo? E aí foi um debate. Mas... É isso aí, gente. E nós tivemos também outro convidado especial,
que é o nosso querido amigo Heron Hilário. Ele é pesquisador da UFMG, defendeu recentemente o doutorado em bioinformática. E como ele é do laboratório da pesquisadora Glória Franco, a gente pediu para ele bater um papo de papagaio com ela. Então, conta mais aí pra gente, Heron. Fala um pouco do que você conversou com a Glória. E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, fiquei muito feliz com esse convite. É um prazer dar a minha primeira contribuição para o podcast da Bocaina. E hoje vou conversar com a professora Glória Franco, da UFMG. Ela é bióloga, possui mestrado e doutorado em Bioquímica e Imunologia pela UFMG e pós-doutorado pelo Garvan Institute of Medical Research, na Austrália. Atualmente, a professora Glória é professora titular na UFMG e desenvolve suas linhas de pesquisa em bioquímica, biologia molecular e bioinformática, investigando em diversos organismos, de bactérias a humanos, o controle da expressão gênica em resposta a alterações ambientais, fármacos, tóxicos e infecções. Olá, professora. É um prazer receber você para esta conversa. Olá, Heron. É um grande prazer estar aqui, contribuindo com você e com a iniciativa do Bocaina. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você, professora. Eu gostaria de começar te perguntando quais são as principais diferenças entre a Covid-19 e uma gripe normal. O coronavírus, ele tem um tropismo, principalmente pelas vias aéreas superiores, onde se concentram grande parte dos seus receptores. Os seus receptores já são conhecidos. Eles são denominados a proteína ACE2. Uma enzima conversora de angiotensina 2. Os coronavírus estão circulando na população há muito tempo, causando gripes e resfriados moderados e leves, que são principalmente um resultado da infecção das vias aéreas superiores. Por isso, eles se parecem muito com outros tipos de vírus que nós conhecemos, que são os vírus influenza, que causam a gripe. O vírus influenza, assim como o coronavírus, infecta células da mucosa do nariz, da boca, da garganta e causa essas infecções de vias aéreas superiores. No entanto, ele é um vírus muito diferente do coronavírus. Apesar de já termos esses coronavírus circulando pela população, e acredita-se que em torno de 15% a 30% das gripes ou dos resfriados que a gente tem anualmente são causados por esse coronavírus. Esse novo coronavírus, causador da Covid-19, ele é um pouco diferente em relação aos outros coronavírus, porque ele tem uma capacidade de espalhamento maior, uma alta taxa de infecção e pode causar uma doença muito mais grave. Professora, em algumas pessoas a Covid apresenta sintomas leves, em outras ela pode levar ao óbito. O que poderia causar a variação nas manifestações clínicas da doença? Pois bem, Heron, o coronavírus causador da Covid-19 é um vírus novo e, aparentemente, foi derivado de recombinações entre coronavírus que circulavam entre morcegos e outros animais, como, por exemplo, o pangolim. Então, ele se parece muito com o coronavírus de morcego, mas ele teve a capacidade de usar o hospedeiro humano se ligando a essas proteínas de superfície das células, que são as enzimas ACE2. O que a gente tem que considerar é que diferentes pessoas têm diferentes respostas a esse vírus, que depende das condições do próprio indivíduo e também do coronavírus. Então, ele se liga com alta afinidade nessas enzimas ACE2 e talvez seja possível que, quando o indivíduo tenha acesso a uma grande quantidade de vírus, né, que a gente chama de carga viral no início, pode ser que você tenha uma infecção mais grave devido a uma proliferação exacerbada do vírus logo na entrada. Não existe ainda nenhuma comprovação de que o número de partículas virais que o indivíduo entra em contato vai determinar a gravidade da doença, porque isso também depende da resposta do hospedeiro, ou seja, da resposta do indivíduo infectado. Essa resposta do indivíduo infectado depende de uma série de condições, dentre as quais se o indivíduo apresenta ou não condições de doenças crônicas, que nós chamamos de comorbidades, como a diabetes, a hipertensão,
a obesidade, a síndrome metabólica, pré-condições que podem agravar a Covid-19. Além disso, cada indivíduo tem um sistema imune que responde diferente. É possível que os indivíduos que são assintomáticos, eles recebem o vírus, eles transmitem o vírus num determinado período, mas eles não apresentam sintomas. É possível que isso aconteça porque ele tem uma defesa primária contra esse coronavírus bastante eficiente. Como na população vários outros coronavírus circulam e esses coronavírus possuem semelhanças ao SARS-CoV-2, talvez as defesas do organismo de pessoas que são assintomáticas tenham já uma predisposição ao reconhecimento desses vírus, porque eles se parecem com o coronavírus, então já existe uma certa defesa celular do organismo como uma resposta imune primária, e essa resposta imune seja cross-reativa, tem uma reatividade cruzada com o SARS-CoV-2. Então, para esse organismo, o SARS-CoV não é absolutamente novo. Ele lembra um coronavírus que o organismo já teve contato. Outra possibilidade também é que a resposta imediata do sistema imune, que a gente chama de resposta imune inata, que é a linha de frente da resposta imune, seja bastante eficiente nesses indivíduos e, com isso, a doença não evolua para as formas mais graves. Isso tudo está ainda sendo estudado, não se conhece uma imunidade natural ainda contra o SARS-CoV-2, mas é possível disso existir. Bem, no caso da evolução da doença, a primeira linha de infecção são as vias aéreas superiores. E o vírus se multiplica nessa região e causa sintomas mais leves. Febre, tosse seca, dores no corpo, típico de uma gripe ou resfriado. Inclusive, existem alguns sintomas muito interessantes, como a perda do olfato e do paladar, mostrando que o SARS-CoV-2 pode infectar células nervosas que estão relacionadas com a sensibilidade, o olfato e ao paladar. Essa é uma peculiaridade do SARS-CoV-2. A maioria dos indivíduos, em torno de 80% dos indivíduos, ou são assintomáticos ou têm esses sintomas leves e se curam em torno de 14 dias no máximo de quando eles foram infectados. Reforçando que nesse período, seja assintomático ou com sintomas leves, os indivíduos transmitem o coronavírus. Então, eles têm o vírus se multiplicando, não sabem que estão infectados e transmitem o vírus a outras pessoas. Mas em torno de 20% dos indivíduos infectados podem evoluir para a fase mais grave da doença. Significa que o vírus ganha as vias aéreas inferiores, os pulmões. Nos pulmões existem muitas células, que são os pneumócitos, que apresentam a enzima ACE2 na sua superfície, que são os receptores para o vírus. Portanto, o vírus passa a se multiplicar no pulmão. E, quando ele se multiplica no pulmão, leva aos casos mais graves de dano pulmonar e pneumonia. Qual a característica interessante do coronavírus e esse receptor, que é o ACE2? A ACE2 é uma enzima conversora de angiotensina 2 no organismo. Esse sistema, que a gente conhece como renina-angiotensina, controla a pressão arterial e influxo iônico. Com isso, o vírus, quando ele se liga à enzima ACE2, bloqueia a função dessa enzima. Com isso, diminui a disponibilidade de ACE2, que está envolvida em eliminar a substância chamada angiotensina 2, que é vasoconstritora, e essa enzima transforma a angiotensina 2 em angiotensina 1,7, que é vasodilatadora. Portanto, o vírus interfere diretamente nos mecanismos que controlam a pressão arterial. Dentro do pulmão, já começa um efeito viral, seja na função da ACE2, ou seja na produção e na atração de células do sistema imune que vão tentar eliminar o vírus do foco de infecção dentro do pulmão. Nosso pulmão é cheio de células de resposta imune, principalmente macrófagos e monócitos. E essas células no pulmão tentam eliminar o vírus, mas para isso elas produzem mediadores inflamatórios. São conhecidos como citocinas ou quimiocinas.
Essas citocinas são liberadas pelas células, monócitos e macrófagos, para atrair mais células para o pulmão. Com isso, começa uma luta incessante da multiplicação do vírus dentro das células e da eliminação das células infectadas pelo vírus através dessas células de resposta imune. Essas células também produzem outros mediadores que levam a um aumento de permeabilidade vascular. Lembrando que no pulmão a gente tem um endotélio pulmonar, onde o vírus está se multiplicando nas células, e vários vasos sanguíneos, para permitir as trocas gasosas entre o pulmão e o sangue. Essas células do sistema imune liberam mediadores que vão aumentar a permeabilidade capilar. Com isso, o vírus pode vazar para dentro da corrente sanguínea. Então, indivíduos que estão com pneumonia, o vírus acaba extravasando para a corrente sanguínea. E as citocinas produzidas pelas células presentes no pulmão também extravasam para a corrente sanguínea. E essas citocinas, então, vão levar uma resposta de outros órgãos para a produção de mais células imunes, para tentar conter a infecção do vírus. Nisso, o vírus já ganhou a corrente sanguínea e ele pode se espalhar pelo organismo inteiro. Essa é a parte mais grave da doença, quando o vírus, então, sai do pulmão e começa a infectar outros tecidos. Ele pode infectar o coração, o próprio endotélio dos vasos sanguíneos, está cheio de ACE2, os rins e o intestino. Então, ele pode dar também sintomas como diarreia, problemas gastrointestinais, porque ele se multiplica no intestino. E, com isso, o organismo entra numa resposta sistêmica ao vírus, produzindo mais células e mais citocinas. E essas citocinas são chamadas de citocinas pró-inflamatórias, sendo as principais delas a IL-6, a IL-1-beta e o TNF. Elas vão levar ao aparecimento de efeitos também no fígado, produzindo proteínas de resposta de fase aguda, que levam ao aumento de plaquetas e certas enzimas que levam a eventos protrombóticos. Então, com isso, a gente aumenta a produção das citocinas inflamatórias, produz uma inflamação sistêmica e, ao mesmo tempo, leva ao aumento da coagulação e várias coagulopatias. Então, em indivíduos que estão nessa fase mais aguda, que tem uma inflamação sistêmica, e a gente chama isso como tempestade de citocinas, eles precisam de respiração mecânica, que são os ventiladores, porque a taxa de troca de oxigênio no pulmão está extremamente baixa, e a saturação de oxigênio no organismo é muito baixa, porque o pulmão está cheio de células mortas, extravasamento de líquido para o pulmão, com isso é muito difícil fazer essa troca gasosa. E ainda perda dessas células pneumócitos, principalmente pneumócitos do tipo 2 no pulmão. Além disso, os sistemas inflamatórios levam a efeitos protrombóticos e aumento de coagulopatias. E esses trombos podem afetar diretamente o coração, o pulmão e artérias, levando inclusive a grandes derrames e tromboses em vários órgãos. Por que isso acontece? Indivíduos que são hipertensos, esse sistema de regulação renina-angiotensina já está comprometido. Indivíduos obesos, indivíduos com diabetes, são indivíduos mais inflamados. Então, esses sistemas já estão descontrolados. Então, a presença do vírus no pulmão, desencadeando essa resposta sistêmica inflamatória, só vem a contribuir de forma pior para a evolução da doença, que depende dessa inflamação sistêmica. Então, tudo isso junto pode ser causado pelo vírus, mas depende da resposta do organismo ao vírus. E também depende, provavelmente, de como foi a primeira fase da infecção. Pessoas que estão nas fases mais severas da infecção têm mais taxa de vírus circulante. Você acha mais vírus nas fezes, mais vírus no plasma, mais vírus no pulmão. Então, a taxa de multiplicação viral também é elevada nessas situações. E pode ter alguma relação com a quantidade de vírus que o indivíduo teve contato no início, mas isso não está ainda comprovado. Excelente, professora. Então, de fato, a Covid-19 não é só uma gripezinha, né? Não, realmente é uma doença infecciosa bastante grave quando acomete os pulmões. Muito obrigado, então, professora. Agradecemos todos por essa conversa tão esclarecedora.
Nossa, gente, é muito bom escutar a Glória falar. Obrigada aí, professora Glória. Obrigada, Heron, por ser nosso papagaio informante. Na verdade, essa entrevista ela foi um pouco mais longa, a gente teve que tirar só uma parte dela. Então, quem quiser escutar um pouco mais e saber sobre a atividade desse vírus que tanto nos assombra, vai lá no site biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata e escute a entrevista da professora Glória completa. E agora eu vou chamar então o Matheus, ele tá caladinho aqui, gente, tá meio tímido. O Pedro, no episódio anterior, fez uma piadinha do sotaque dele. Com razão. E aí, ele ficou meio assim, né, cabreiro, como diz o povo aqui em Minas. Quando a sua entrevista então aí, Matheus, com aquele sotaquinho mineiro que a gente adora e só você sabe fazer. Olá, galera. Conversei aqui com o pesquisador Bernardo Reis. Bernardo, ele é biólogo, formado na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele fez mestrado e doutorado na área de imunologia, e hoje ele é pesquisador associado da Universidade Rockefeller e trabalha lá em Nova York, nos Estados Unidos, com diversas pesquisas relacionadas à saúde, entre elas a Covid-19. Então, vamos ouvir aqui que ele tem muitas coisas interessantes e importantes a dizer. Ô Bernardo, primeiramente gostaria de agradecer por você aceitar o nosso convite e gostaria que você falasse um pouco sobre políticas de saúde públicas para o combate a epidemias e pandemias de forma geral. Como foram as ações mundiais para frear a Covid-19? Bom, realmente as ações necessárias para frear uma pandemia não são fáceis e é preciso que os órgãos mundiais, juntamente com os órgãos locais, como o Ministério da Saúde, Secretaria dos Estados, estejam bem coordenados para que essa comunicação aconteça muito rapidamente e que hajam os ajustes necessários para conter a pandemia, né? Pandemias virais, elas se alastram muito rapidamente e a única maneira de evitar que o vírus se propague é, de alguma forma, evitando que o vírus passe de uma pessoa para outra. Um exemplo mais concreto, mais simples de se entender. Por exemplo, o vírus da dengue. Uma forma bem simples e eficiente de se conter a propagação do vírus da dengue é eliminando o mosquito ou contendo, ou de certa forma evitando que o mosquito pique as pessoas, né? E assim propague o vírus de uma pessoa para outra. No caso da Covid, não existe um mosquito, é uma pessoa diretamente com a outra que vai haver o contágio, né? O contágio se dá pelo ar, né? Uma pessoa falando em frente à outra e ela pode se infectar nesse processo. Então, uma maneira mais rápida que foi bolada aí para tentar parar essa pandemia foi fazer o que é chamado de isolamento social, né? E o isolamento social é simplesmente paralisar a sociedade, de certa forma, evitar o deslocamento de pessoas, principalmente o aglomeramento das pessoas, e isso, de certa forma, evita que o vírus também se movimente, né? Dentro daquela população. Eu acho que a maioria dos países de certa forma, adotaram medidas muito similares, né? Principalmente com um foco maior no isolamento social, mas também o uso de máscara e talvez medidas mais ou menos severas de isolamento social, né? Mas eu acho que uma grande diferença foi o quão rápido esses países adotaram essas medidas e o quanto a população aderiu a essas medidas. Eu acho que isso foi crucial para diferenciar um país do outro quanto à eficiência em conter a pandemia. Além dessas medidas de saúde, existem também as medidas para mitigar o problema do isolamento social, que é o problema econômico, né? A sociedade para, a economia para e outros problemas começam também a acontecer. Então, os países também que adotaram medidas econômicas eficientes foram também capazes de controlar melhor a pandemia, principalmente porque assim a população consegue aderir melhor às medidas de saúde, né, de isolamento social.
Não, Bernardo, importante demais essa informação. A gente sempre ouve falar do isolamento social e todo mundo sabe que é importante. Mas igualmente importante é que tem que ter adesão, né? Não adianta só as pessoas serem mandadas ficar em casa, porque a gente vê que muita gente não fica. Muita gente não fica também por necessidade. Então, a gente precisa realmente ter uma política econômica para garantir que as pessoas tenham condições de poder fazer o isolamento social e assim contribuir para o combate à pandemia. Então, eu queria agora que você falasse um pouco sobre uma outra forma, né, de combate à pandemia, que seria o desenvolvimento de vacinas e novos medicamentos, além do uso de medicamentos que já existem para outras doenças para o combate dessas pandemias. Então, conta para nós um pouco sobre isso. Bom, então tem a maneira essa outra maneira de conter uma pandemia, ou uma maneira bem eficiente, que é se ter uma vacina ou um medicamento capaz de conter o vírus, né? E a ideia é de se usar vacinas, por exemplo, a ideia de vacina é que você consegue chegar a uma imunidade de rebanho sem que haja o problema das mortes que podem ser ocasionadas para atingir a imunidade de rebanho. O que é a imunidade de rebanho? Só voltando um pouquinho. A imunidade de rebanho, a ideia é que uma grande parte da população se tornaria imune ao vírus e sendo assim uma barreira para não infectar as pessoas que ainda não são imunes, né? Então, assim, tendo uma grande parte da população que é imune ao vírus, o vírus não consegue passar de pessoa em pessoa, ele acaba batendo em barreiras que são pessoas imunes no meio dessa população, né? A vacina é a forma talvez mais inteligente de chegar à imunidade de rebanho. Porém, demora muito tempo, porque tem o tempo de desenvolvimento da vacina e é muito caro, obviamente, para se produzir a vacina. O mesmo caso é medicamentos, né? Medicamentos, o desenvolvimento de medicamento eficaz, você poderia atingir, por exemplo, a imunidade de rebanho sem uma vacina e sem ter a morte excessiva de pessoas sendo infectadas durante esse curso de adquirir essa imunidade de rebanho, né? Então, você tem um medicamento eficaz, você trata os doentes, mas os casos mais graves, as pessoas não morrem e elas se recuperam e estão imunes e assim você atinge também a imunidade de rebanho. Mas também, assim como a vacina, os medicamentos, a descoberta de medicamentos é demorada e a produção e venda de medicamento é algo que tem um custo aí também. Esse tempo para fazer o medicamento ou vacina pode chegar aí de 13 a 15 anos, né? Uma alternativa, no caso de medicamentos, seria a reutilização de medicamentos que já são utilizados em outras doenças, reutilizar esses medicamentos, então, para a doença em questão, no caso, por exemplo, a Covid-19. Mas também, para se fazer esse redirecionamento de medicamento, existe aí um tempo também que é necessário para fazer os novos testes clínicos para saber a eficácia desse medicamento para o combate dessa nova infecção. E esse tempo aí pode chegar aí a 5 anos ou até mais. E todo esse tempo aí que a gente comentou, né, de fazer vacina de 13 anos ou medicamento também de 13 anos ou um redirecionamento do medicamento já conhecido pode demorar 5 anos, não é o ideal para quando se tem uma pandemia em curso, né? O que tem, um novo experimento que está acontecendo, eu acho, na ciência, né, mundial, é essa corrida pela vacina, né, em um tempo recorde. E a gente não sabe o que vai dar. Nós vamos ter que aguardar para saber o que vai dar, porque a ideia é se fazer uma vacina aí, em vez de 13 ou 15 anos, é fazer ela em 1 ano. Então, assim, o investimento financeiro está sendo bem alto, algo nunca visto antes, mas o tempo da biologia não está sendo respeitado. Então, a gente não sabe, é difícil saber a consequência dessa correria. Vamos ter que aguardar. Pois é, Bernardo. Realmente é um desafio gigantesco que temos pela frente. Mas, igual você falou, né? Nunca antes na história a gente teve tanto recurso, tanto financeiro e humano, de grandes cientistas se dedicando a resolver um problema, né?
Então, quem sabe essa solução não vai vir realmente em tempo recorde e com a cautela necessária, respeitando todos os quesitos éticos e biológicos inerentes à produção de uma vacina e ao desenvolvimento de novos medicamentos. Tomara que consigamos superar isso o mais breve possível. E agora, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco de como é que funciona, né, essa cadeia de investimento, como que é o financiamento da pesquisa, principalmente de interesse na saúde pública, quais as etapas, quem financia, como que funciona todo esse trajeto, né, até que a gente tenha da pesquisa básica até a produção de um produto. Bom, então para explicar melhor esses passos, por que demora tanto para se fazer uma vacina, por exemplo, e quem que financia cada passo dessa vacina, né? Bom, então essas etapas, você pode dividir elas em dois grandes grupos, assim, um grupo que as etapas do descobrimento e as etapas de ensaios clínicos. Na etapa de descobrimento tem a etapa mais demorada. Normalmente aí pode chegar a 9 anos de pesquisa, que é a parte que a gente chama de pesquisa básica, né? Onde você vai testar várias hipóteses e vários componentes e tentar chegar num componente que realmente vai fazer sentido lá na frente, né? E é difícil saber isso. Então existem várias frentes de pesquisa nessa parte do descobrimento para se chegar a um componente que seja mais eficiente lá na frente, né? Essas etapas normalmente são financiadas por órgãos públicos. No Brasil, CAPES e CNPq, nos Estados Unidos o NIH, o National Institute of Health, são os órgãos que vão financiar essas partes de descobrimento e até o pré-clínico, né, que seriam os primeiros testes em animais de laboratório, como se fosse um ensaio da eficiência da vacina, mas fazendo isso em animais primeiro, né. Depois começa a fase clínica, que aí a fase clínica de ensaios clínicos pode ser dividida em 3 fases, fase 1, 2 e 3. A fase 1 é onde se testa a segurança do produto, então vai ver se tem alguma toxicidade, alguma coisa assim. Normalmente é uma fase mais curta e envolve poucos indivíduos. A fase 2, ela já envolve mais indivíduos, centenas talvez de indivíduos, e ela vai testar a eficiência dele em promover o efeito biológico pretendido, né? Então, uma vacina você espera que ela produza aí anticorpos que sejam importantes para neutralizar o vírus, né? Então, essa fase 2 é mais para testar essa eficiência em promover o efeito biológico. Na fase 3, já é uma fase maior, onde você vai testar milhares de indivíduos, e aí já é um teste mesmo para determinar a eficiência do produto em realmente, por exemplo, no caso da vacina, imunizar a população e diminuir a infecção nessa população imunizada. Então, esses testes já são mais elaborados, muitas pessoas, demora mais tempo, e é isso. A parte clínica, tanto fase 1, 2 e 3, pode tanto ser financiada por órgãos públicos, mas as empresas, as grandes farmacêuticas têm mais interesse nessas fases e normalmente elas compram esses produtos depois da fase pré-clínica, descobrimento pré-clínico, ela compra de universidades, muitas vezes universidades públicas, e então investe nesses produtos, nessas fases clínicas, até chegar no mercado, né, que passa pela aprovação aí das agências sanitárias, né, do Anvisa ou o FDA. E aí esses produtos vão chegar no mercado e as empresas vão então lucrar com esse produto, né? Esse investimento da fase clínica, lucrar com o produto. Eu acho que isso é uma coisa central, né, nessa discussão mesmo de financiamento, que é muito interessante que as empresas farmacêuticas normalmente elas lucram em cima de um produto que foi pré-desenvolvido com dinheiro público, muitas vezes. E normalmente elas vendem o produto para o Estado ou para a população, que são os investidores iniciais, né, desse produto, mas de certa forma essa parte não é computada aí nessa matemática. Bernardo, realmente é uma cadeia de investimentos complexa, né? Envolve diferentes atores, públicos, particulares, mas uma coisa que é fundamental é o investimento da ciência básica, né?
está lá na base, no início. Muita gente acha que não serve para nada, que é jogar dinheiro público fora, mas a gente vê que na origem de todo medicamento está a participação do dinheiro público. Motivo a mais para a gente querer investir em ciência, investir em tecnologia e cada vez mais querer que isso seja um investimento público e que o investimento privado traga mais retorno para a sociedade. É igual você falou, né? Muitas vezes a empresa vai, pega lá o caminho andado, já houve muito investimento público, ela vai lá na hora que vê que o negócio vai dar certo, pega, injeta o recurso necessário para criar o produto, só que muitas vezes esse produto chega na sociedade com um preço tão exorbitante que ele não atinge o objetivo de trazer o retorno social necessário. Então, quem sabe essa pandemia não vai servir também para revermos essa questão, né, de patentes e da exploração do mercado da saúde. Mas então é isso, Bernardo. Muito obrigado pela excelente entrevista. Acho que todos os ouvintes ficaram muito satisfeitos. E, cara, muita sorte aí, muita força e continua com o seu excelente trabalho. Tudo de bom. Valeu demais. Bom, eu que agradeço o convite de estar aqui nesse podcast e espero poder participar de outras reuniões como essa. Muito obrigado mais uma vez e é isso aí. Valeu, galera. É isso aí, Matheus e Bernardo. Que conversa rica, gente. Foi muito, muito bom escutar esse bate-papo de vocês. Realmente é interessante escutar o Bernardo falar, porque ele está em Nova York, né? E ele acompanhou os desdobramentos da pandemia por lá. Então a gente vê que estamos todos no mesmo barco. Não importa aí se está no Brasil, está nos Estados Unidos, está na Europa, enfim. Força pra gente. Então, primata, para finalizar as entrevistas, eu vou aqui chamar o Lucas. Ele buscou mais informações sobre a ecologia da Covid-19 e fez uma entrevista muito, muito bacana. Vamos repassá-la aqui para você. Hoje eu converso com Sérvio Pontes Ribeiro, que é ecólogo, fez o doutorado no Imperial College, na Universidade de Londres, e lá ele desenvolveu a sua tese com teorias da evolução do sexo e doenças. Durante a sua carreira, ele trabalhou com as relações interativas entre predadores, herbívoros e árvores em florestas tropicais, focando principalmente nos dosséis tropicais, que é um hábitat importante para vetores de doenças humanas, e justamente por isso, com o tempo, ele passou a se interessar por essa interface entre a sociedade humana e as florestas, e como essa relação tem consequências para o adoecimento, principalmente das comunidades humanas carentes. Ele agora está terminando o período sabático, no qual aprofundou muito seu entendimento em parasitologia e a relação entre inseto hematófago e a transmissão de doenças. Sérvio é professor titular da Universidade Federal de Ouro Preto e orienta no programa de Ecologia e no programa de Ciências Biológicas, e ainda ministra disciplinas de Ecologia de Populações para vários cursos da UFOP. Sérvio, muito obrigado mesmo, ficamos felizes aí com o seu aceite. É um prazer falar com você. Olá, Perilo, como é que vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite para poder falar aqui, te agradeço. Então, como eu disse, né, o Sérvio é um ecólogo, então a gente chamou ele hoje para tratar sobre a ecologia do Covid-19. Então, Sérvio, eu acho que você pode começar primeiro dizendo a definição do que são populações e ecologia e quais os atributos de uma população são importantes. A população é um agrupamento de organismos de uma mesma espécie. O que é difícil de entender é o limite do que é uma espécie para outra, onde você tem híbridos, onde você tem troca de material genético em espécies similares. E o outro problema é até onde se delimita uma população de uma espécie conhecida e onde começa a próxima população. Em teoria, o que delimita isso é o que a gente chama de reprodução compartilhada entre todos esses indivíduos dentro do tempo e do espaço. Não é que você tem reprodução sexual entre todos eles, mas que a chance de que a reprodução aconteça entre o indivíduo A ou B, ou C ou Y, tem que ser a mesma, um sorteio igual. Isso significa que todos os indivíduos considerados de uma população coabitam um mesmo espaço sem delineamento entre eles, de maneira que você possa, então, construir uma herança genética comum entre esses indivíduos. Isso, claro, é a teoria e é difícil de você delinear isso no mundo real de uma maneira tão clara.
Então existe um conceito que evoluiu ao longo do século XX, que é o conceito de metapopulação, onde você tem um gradiente de diminuição do fluxo gênico, ou seja, da reprodução entre indivíduos, de um agrupamento para o outro. Então, uma metapopulação é um conjunto de populações que mais ou menos trocam mais material genético entre eles, comparados com outras metapopulações mais afastadas. Se você imaginar as montanhas de Minas Gerais, uma espécie de ratinho vivendo nos afloramentos rochosos, são pequenas ilhas em cada montanha, a gente pode assumir todos os ratinhos da espécie A vivendo nos afloramentos rochosos da montanha X, na Serra do Cipó, possam compor uma metapopulação, pois eles reproduzem mais entre eles numa determinada ilha de rochas, mas de vez em quando um vai para um lado, um vai para o outro, e é uma troca de material genético com uma certa frequência. Se você vai para uma outra montanha, no Ibitipoca, por exemplo, ali tem um conjunto de ratinhos dessa espécie A que nunca vai, em termos práticos, trocar material genético com os ratinhos da Serra do Cipó. Então aí eu tenho duas metapopulações, considerando dois gradientes de troca de material genético. Um mais ou menos intenso e um zero, sem troca nenhuma. Então é assim que se define duas populações em ecologia. Ah, massa demais. Uma boa definição aí para o que é população dentro de ecologia. E Sérvio, a gente sabe que quem estuda ecologia de populações trabalha muito com modelos de dinâmica populacional, para saber como que essas populações variam ao longo do tempo. Então eu te pergunto, como que esses modelos de dinâmica populacional podem contribuir em casos de pandemia, por exemplo? A partir do entendimento conceitual do que é uma população, a gente pode ajustar a essa população o entendimento de sua dinâmica temporal. Ou seja, com o passar do tempo, eu tenho mais descendentes se acumulando e a população está aumentando o seu número, ou está diminuindo, ou permanece constante. Esse modelo básico ele é fundamentalmente um modelo algébrico, é um modelo que se pode calcular facilmente qual que é a taxa de fecundidade daquela população naquele determinado lugar e quanto tempo leva para que esses descendentes se acumulem, subtraindo o tempo de mortalidade dos demais. Então, essa é a relação e o motivo pelo qual é uma parte da ecologia muito matemática, porque ela é algebricamente muito fácil de se desenvolver. Esse modelo básico serve para você entender qual é a velocidade de avanço de uma população. Quando você pensa nele aplicado ao SARS-CoV, ao vírus, é essa base desse modelo que define isso que todo mundo fala hoje na imprensa, que é o crescimento exponencial. Essa razão entre um hospedeiro passando para novos hospedeiros é a forma pela qual o vírus reproduz. Então, a quantidade de hospedeiros, no caso do SARS-CoV, de pessoas disponíveis para o vírus infectar, é a quantidade de recurso que ele tem para avançar. Então, se nós afastamos as pessoas do contato do vírus, ela não consegue crescer mais e como ela tem uma infecção muito acelerada, tirar as pessoas cria matematicamente uma reação muito interessante. Faz com que o vírus colapse e você possa então controlar rapidamente o avanço dessa doença numa população. Isso se as pessoas de fato se isolassem. Ah, massa demais. Então todos esses gráficos que a gente vê aí de crescimento exponencial, gerado pela infecção de pessoas em diferentes países, vêm desses modelos, de dinâmica populacional. Então é super importante a gente aplicar essa parte teórica da ecologia para chegar a um panorama dos acontecimentos no mundo real. E Sérvio, logo no início dessa pandemia, quando os primeiros casos começaram a surgir no Brasil, vocês publicaram um estudo super interessante sobre a previsão do espalhamento de casos, tanto no sudeste quanto no norte do país. Então fala pra gente os resultados desse artigo e como que esse modelo foi feito. Então, Lucas, esse modelo calculou o tempo que demoraria por migração para uma cidade acumular em pessoas infectadas ao ponto de transmitir para a próxima cidade. Então, o primeiro passo foi calcular isso. Eu sabendo quanto tempo, chegando doentes da Itália, que foi o que a gente usou, São Paulo ou Rio de Janeiro, que recebem mais deles, estariam com uma certa taxa de infectados que redistribuiriam por probabilidade, chance, para as outras cidades na rede aérea brasileira. A rede aérea brasileira é a segunda maior do mundo, depois dos Estados Unidos. Então daí foi usar uma segunda ferramenta matemática aplicada em cima da rede da ANAC, a rede de transporte aéreo comercial do Brasil. Aí a gente fez um modelo circular
esse vírus de uma cidade para outra, até que a cidade acumulasse pessoas e infectasse a próxima, daí para frente, até infectar o Brasil inteiro. Então o modelo mostrou logo no começo que o sul e o sudeste seriam infectados muito rápidos, mas um ponto de conexão para o resto do país seria Manaus. E Manaus sendo infectado, toda a bacia amazônica seria em menos de uma semana infectada. Então essa previsão de que Manaus era um ponto fraco no modelo, a gente fez 2 semanas antes do primeiro caso dentro da cidade. Avisamos todas as autoridades que a gente conseguiu acessar, mandamos para todos os gabinetes importantes, inclusive do vice-presidente, na tentativa de convencer as pessoas a fazer um lockdown aéreo para Manaus. Na hora que a cidade de Manaus fosse contaminada, a rede fluvial, que é muito complexa, contaminaria os cantos mais remotos, inclusive as comunidades indígenas. E foi o que aconteceu exatamente como nós previmos, com muito pouca diferença a realidade para o nosso modelo, nos causando uma enorme frustração. A gente teve a chance de alertar o governo e a falta de uma coordenação entre o funcionário público, que gera ciência, e o responsável pelas políticas públicas, fez com que o Brasil, no momento que a gente tem inteligência instalada para evitar uma catástrofe, deixasse a catástrofe acontecer. Onde o Brasil mais errou foi porque a ANAC e as agências aéreas ficaram fora do controle do Ministério da Saúde e não impuseram nenhuma barreira até o último momento. Em algum ponto ainda, com Mandetta, ele conseguiu diminuir os voos para Manaus, mas mesmo assim não se monitorou ninguém que chegou em Manaus. Deu para ver que o planejamento não foi bem feito, né? Semanas depois aí da publicação do seu artigo, a gente está vendo o cenário que o Brasil se encontra. Mas, Sérvio, muito se fala aí dos impactos negativos, né, causados no meio ambiente pelo homem. Isso foi até o assunto do nosso 2º episódio do podcast, falando sobre saúde humana e meio ambiente. Mas conta pra gente, assim, pensando em ecologia, qual você acha que é essa correlação desses grandes impactos negativos ao meio ambiente e o aumento de casos de doenças viróticas, né, vindas dos animais? Aí talvez a gente possa dividir em 3 vertentes. Uma do desenvolvimento civilizatório extremo, que criou um mundo rapidamente interconectado, e a gente está mostrando com alguns modelos bastante simples que o que define boa parte da vulnerabilidade de um país, independente dele fazer qualquer ação bem ou mal feita de controle sanitário, de vigilância, de testagem, o que vai fazer ele ser intensamente atacado pela pandemia antes dele conseguir resolver é o número total de passageiros que ele recebe no intervalo de tempo. Se olhar para a história dessa pandemia, são os maiores aeroportos do mundo que foram primeiros atacados. Milão, Madrid, Londres, Paris, Nova York, no Brasil São Paulo, depois Rio de Janeiro. Essa é uma estrutura de disseminação do vírus. Aí você pensa no vírus como uma população de um organismo migrando de uma população para outra, a partir dos indivíduos. Você volta na ideia da metapopulação, você vai entender que a gente tem uma metapopulação global. É mais fácil eu ter uma troca de material genético de alguém da China com o Brasil do que, se for uma pessoa que paga um avião, do que entre o ratinho da Serra do Cipó com os ratinhos do Ibitipoca. Então a gente interconectou nossa população. Isso é um impacto ambiental, que a gente não tem subpopulações preservadas da exposição geral. Segunda vertente, que para fazer isso, desenvolver o mundo como a gente está, há um avanço muito agressivo em pouco intervalo de tempo sobre recursos naturais, que tem 2 derivações. A primeira, o impacto sobre a fauna selvagem, que está sob extremo estresse e passa a ser capturado pelas populações mais pobres. As pessoas ainda comem animais selvagens aonde há pobreza, porque onde há pobreza eu preciso de uma proteína barata, é aquela que eu caço. A proteína barata entra dentro desse sistema civilizatório em que todo mundo está interconectado, mas essa entra sem controle sanitário. A doença que a gente está enfrentando, essa pandemia, é uma zoonose. A zoonose é uma doença que tem origem numa espécie e transborda para outra espécie. No geral, quando você preda esse animal. Come esse morcego na China há milênios. Hoje já nem se sabe mais se é do morcego que passou o SARS-CoV para nós. Mas assumindo que fosse, come esse morcego na China há milênios. Isso nunca acabou com os chineses, né? O que acontece é que quando você captura um morcego sobre uma situação de extremo estresse
onde uma carga viral pode estar muito elevada, acumulada nesse organismo, aí você cria uma chance de um determinado mutante desse vírus se adaptar ao seu corpo e entender que você é o hospedeiro agora. Esse mutante, se te infecta bem-sucedidamente, acha bilhões de pessoas pela frente interconectadas para se espalhar. Essa é uma vertente. A outra são os aspectos da poluição, né? Já está comprovado que o adoecimento piora bastante com poluição atmosférica, né? NO2 e outros compostos derivados da indústria, das atividades urbanas, é um elemento que piora sensivelmente a capacidade das pessoas responderem imunologicamente a qualquer doença respiratória e tem padrões claros de piora de quadros em cidades mais poluídas. Então, essas são as relações entre os estudos, os impactos ambientais e uma pandemia na nossa sociedade moderna. Perfeito, Sérgio. Realmente não tem como desconectar o homem do meio ambiente, né? O Covid está aí para não deixar a gente mentir. E para finalizar essa nossa conversa aqui, Sérgio, senti o seu tom aí de descontentamento, né, com a produção científica aplicada, mas que foi ignorada pelos tomadores de decisão aí. Eu queria saber a sua opinião sobre essa atual desvalorização mesmo da ciência. A gente vê aí na atualidade os governantes desconsiderando, né, muitas vezes argumentos técnicos aí produzidos por cientistas, né, por estudos. Então eu queria saber a sua opinião. Por que você acha aí que a ciência tem sido desvalorizada e o que pode acontecer, né, se a gente continuar tomando decisões de políticas públicas sem embasar as decisões em evidências? O desvalorizar da ciência tem um componente sociocultural forte, com o surgimento das redes sociais e a disseminação rápida de informação. De uma maneira curiosa, a informação empoderou o sujeito que não era legitimamente empoderado pelo conhecimento, ele passa a se sentir bem por conseguir entender alguma coisa. Mas a ciência não é feita das pessoas entenderem alguma coisa, é feita de você legitimar a validade de uma descoberta a partir de um conjunto de procedimentos metodológicos. O que é legitimado, se passa como informação, é bom as pessoas entenderem, né? E as pessoas são mais ou menos, as pessoas leigas fora da universidade são capazes desse entendimento, sempre foram. Se você olhar para o Brasil sempre foi campeão no sucesso de campanhas de saúde. O Brasil é premiado pela campanha contra a AIDS, é premiado pelas campanhas de vacinação. O Brasil parou a Zika em menos de 2 anos, a partir de várias ações epidemiológicas, virológicas e de esclarecimento à população. Então, na hora que você tem uma coordenação, aí vem outro componente, né? A gente sabe aprender, a gente sabe ouvir uma informação e falar assim, isso aqui é o que é. O problema é quando se some um filtro social e qualquer informação circula. Na hora que qualquer informação circula, as pessoas associam à verdade qualquer coisa que lhes é conveniente. E aí a ciência perde seu lugar. Porque o que eu escuto e acho que é interessante, que eu entendi quase sempre, a explicação mais fácil, eu quero que seja verdade. O resto é sua opinião. Então, tem esse componente sociocultural, antropológico, que precisa ser estudado, do porquê que as comunidades humanas perderam o respeito pelo pajé, né? É como se você vivesse numa tribo e as pessoas... não, o pajé não sabe mais não, agora eu vou comer a planta que eu quiser, que eu vou me curar, porque o pajé manda comer planta, eu vou comer planta, não interessa, né? Então, é mais ou menos essa relação que a tribo, a aldeia humana, né? A aldeia global criou com o conhecimento científico. Você fica aí fazendo o que você quiser, azar, mas eu vou acreditar no que eu quiser. O outro componente disso é o governamental. Na hora que você tem um sistema de divulgação de conhecimento, as mídias formais, regulamentadas, reguladas e controladas pelo governo, ela serve, além de preservar e garantir a democracia, como meio de divulgação das informações importantes para você administrar uma estrutura social como um país. Então, na hora que você tem governantes que usam a mídia para passar informação oficial sobre o que deve ou não deve ser feito, as pessoas respondem positivamente. No momento em que o governante fala assim, eu não sei não, acho que isso aí não serve, mesmo embora o corpo técnico desse governo
que são os ministérios técnicos, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia. São ministérios técnicos, né, onde tem pessoas concursadas, doutores, como tem nas universidades. As federais são braços técnicos dos governos. Professores de universidades federais são braços técnicos de governos. E essas pessoas são ignoradas, quando não ameaçadas, por falarem o que deve ser feito, né, você entra numa situação de ausência de governança. Mesmo que a gente fale do lado do conhecimento científico o que deve ser feito e que outras escalas de governo, como a justiça, os estados e os municípios, falem a forma correta, uma presidência ou um executivo que fala o oposto cria dúvidas. Na hora que se cria dúvidas, você vai fazer o quê? O que vai te trazer menos prejuízo. Se você vive do comércio, você vai acreditar naquilo que te der menos prejuízo. E vai com fé, aí você passa a valer a fé. Né? Então, a falta não é só a falta de valor da ciência, mas a falta da apropriação da ciência como ferramenta civilizatória. É a ausência dos governos que adotam a ciência como procedimento. Se isso é feito, a liderança faz isso, as populações, as sociedades, as cidades, as pessoas entendem e sabem responder. Comunidades humanas sempre souberam responder a boas ou más lideranças, que sempre levou ao sucesso, à catástrofe. Infelizmente, o mundo está no caminho da catástrofe por más lideranças. Não só aqui, em vários lugares. Realmente, Sérvio, muito obrigado pela sua fala. Acho que foi super importante aí para a nossa discussão sobre o Covid e esse aspecto ecológico. Muito obrigado novamente e até uma próxima conversa. Perilo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Foi uma honra para mim. Um abraço, até a próxima. Nossa, gente, ciência como ferramenta civilizatória. Cheguei até a ficar emocionada aqui com essa fala do Sérvio. Que coisa bonita de escutar. Essa entrevista foi muito produtiva, é uma visão diferente do que a gente vem escutando aí nos principais meios de comunicação, né? Muito, muito bacana. O que vocês acharam? Pra gente aí que é da área de meio ambiente, é uma visão diferente, não é? Com certeza, Luísa. Como você falou aí no início do episódio, né? Nenhum de nós, apesar de todos trabalharem aí com pesquisa, nenhum trabalha com a Covid. Então era super importante aí esse ponto de vista de quem tá realmente na linha de frente, né, Felipe? Não, e mostrar, né, que a ecologia ela está envolvida, né, em todos os âmbitos aí da ciência no meio ambiente, né? Então é uma ferramenta importante e o que o Sérvio falou, né, de avisar as autoridades aí, né, é uma forma aplicada de se utilizar a ciência em prol da nossa população. Pena que as autoridades não deram ouvidos, né? Exatamente. Aí a gente vê como que nossa única salvação para sair dessa situação vai vir da ciência, né? É muita ilusão achar que as respostas que a gente necessita vão vir de outros lugares que não no trabalho conjunto, baseado em evidências e utilizando-se da melhor ferramenta que existe, né? Que são as pessoas. Boa! Então a gente precisa se unir mais e que a gente vai conseguir sair dessa. É isso aí. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos. Sem palavras, primatas, para o episódio de hoje. Foi fantástico, fantástico. A gente aqui, nós 4, todos os participantes aqui agradecem muitos pesquisadores que tiraram um pouco do tempo para falar conosco. A gente sabe que eles estão dando duro e que têm dormido pouco, estão virando noites aí. Então, tirar esse tempinho para falar com a gente, realmente, a gente fica bem feliz. O Papagaio de Primata agradece e os primatas que nos escutam também. Então é isso, primata. Ficamos felizes demais com o episódio de hoje. Vou relembrar aqui que o podcast é uma multiplataforma, que é uma iniciativa da Bocaina, Biologia da Conservação. Então não deixem de acessar o site biologiadaconservação.com.br/papagaio de primata. E ali vocês vão conseguir ter informações complementares e saber mais sobre o assunto de hoje, né, que foi a Covid-19. E não se esqueça que hoje a gente escutou a parte 1 sobre a Covid-19 e que o próximo episódio, que será o 4º, terá a parte 2. Fique em casa e até breve. Um abraço de papagaio bem plumoso para vocês e até mais. Valeu! Falou, valeu! Valeu, galera! Valeu, pessoal! Até a próxima!